presidente. Então, retomando, quando a gente discute orçamento, a gente sempre pede mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para assistência social. Muitas vezes a população não se dá conta, não imagina o quanto nós mesmos, quando estamos atrás da mesa recebendo as demandas, também temos as nossas demandas, também queremos mais recursos para isso ou para aquilo. No Poder Executivo, os secretários municipais, as secretárias, subprefeitas e subprefeitos também querem mais dinheiro. Em geral, quando a gente abre o espaço de escuta para o orçamento, é para isso, é para aumentar o gasto com alguma área ou com todas as áreas da prefeitura. O problema é que a gente tem uma estimativa de receita em cima da qual a gente trabalha. Então, se você for aumentar os recursos para uma determinada secretaria, você precisa olhar dentro daquela estimativa total de receita e de outras, né, e de despesas, de onde vai sair o recurso? A menos que você tenha condição de aumentar a expectativa de receita, de concluir que os cálculos foram pessimistas, enfim. Se não tiver como prever o aumento da receita, tem que imaginar de onde vai sair aquele recurso extra para essa ou aquela dotação. Eu mesma teria mais recursos na saúde, por exemplo, para o atendimento a crianças vítimas de acidentes domésticos. Na Comissão da Criança e Adolescente esse ano, nós tivemos mais de uma reunião, o vereador Paulo Frange, que é da área, conhece bem, falando sobre acidentes domésticos, porque muito se falou sobre o quanto a violência doméstica aumentou durante a pandemia, por causa do distanciamento do confinamento. Os acidentes domésticos também aumentaram muito, e acidentes domésticos atingem principalmente crianças. O número de crianças vítimas, o número de crianças atendidas, vítimas fatais de acidentes domésticos, é maior do que o número de crianças vítimas de violência. O que não significa que a gente não deva ficar horrorizado com o número de crianças vítimas de violência. Mas imagina que isso que a gente já sabe, conhece e se comenta muito, é ainda menor do que o número de crianças vítimas de acidentes domésticos, como queimaduras, por exemplo, que quando não causam a morte, causam lesões gravíssimas, que exigem um tratamento muito longo, que causam muito sofrimento. E a gente hoje tem uma rede de atenção a crianças vítimas de queimaduras que é muito menor do que deveria ser. Então, eu queria ter mais dinheiro na saúde para atendimento a crianças vítimas para atendimento a queimados, não só crianças, na verdade. Queria ter aumento de recursos na saúde para a ampliação do número de residências terapêuticas, locais destinados à habitação de pessoas que, em razão de sua condição mental, de transtornos diversos, de condições diversas, precisam morar numa república que tenha a presença constante de profissionais de saúde. Na assistência social, o vereador Donato já mencionou um problema que não é só desse ano, é um problema de todos os anos. Os trabalhadores da categoria da assistência social têm reajuste anual no seu vencimento, por meio de acordo coletivo, por meio de dissídio. E os repasses da assistência social para as entidades que contratam esses trabalhadores, que executam, sim, são mais de 1.200 serviços conveniados, elas são obrigadas por lei a fazer esse aumento no pagamento. Mas o que recebem da Secretaria de Assistência Social não é reajustado de acordo com isso. Então, é um aperto anual para as entidades. Isso nunca é contemplado no orçamento da assistência social. E alguns serviços da assistência são serviços de 6 horas na rua. Então, o serviço SEAS, que é o de abordagem de pessoas em situação de rua, o SASF, que é um serviço de visitas domiciliares da assistência social, equivalente ao que na saúde é o Programa Saúde da Família. Nesse serviço, como ele é de 6 horas, os trabalhadores não fazem jus à alimentação. Eles não têm auxílio alimentação, eles não têm refeição. Imagina alguém que trabalha 6 horas na rua, vereador, e que não tem auxílio alimentação, e não tem nem como esquentar a marmita, se ele quiser levar a alimentação de casa. Então, o orçamento da assistência social também teria que ser acrescido de um recurso para o auxílio alimentação daqueles trabalhadores que passam 6 horas na rua. Precisaria, claro, aumentar o número de alguns serviços oferecidos. Todo mundo que conhece ama o CEDESP, que é o tipo de serviço que oferece o acesso, é o serviço da assistência social, que oferece acesso à capacitação profissional de altíssima qualidade. Onde tem um CEDESP, tem fila de inscrição, precisaria haver mais CEDESPs,
mais CC Inters, que é uma figura muito interessante dentro da assistência social e rara, inclusive, porque promove o convívio intergeracional. O CC Inter, ele não é o serviço de idoso, de criança, de adolescente, é para todos esses públicos. Também é um serviço muito desejável, promove um tipo de convívio saudável, como é um dos princípios da assistência social, e o número de CC Inters é muito menor do que deveria ser. A gente precisa de mais casas de passagem. São locais para uma permanência breve de pessoas vítimas de violência, especialmente mulheres e pessoas LGBT que são vítimas de violência dentro da própria casa, que são vítimas de violência na sua rua, na sua vizinhança, e muitas vezes precisam desse refúgio 48 horas, uma semana, 2 semanas, para pelo menos serem protegidas de imediato enquanto reorganizam a sua vida de outra maneira. A gente tem muito poucas casas de passagem, também precisaria ter mais. Vamos precisar de mais auxílio emergencial, precisamos de mais CRAS, o Centro de Referência em Atenção Básica da Assistência Social, uma unidade de atenção no território. O número de unidades recomendadas pela legislação, eu não lembro o número exato, mas digamos que assim, precisa ter pelo menos um CRAS para cada 50 mil famílias. Em São Paulo, a gente tem um CRAS para cada 200 mil famílias, porque todos os números em São Paulo são dessa magnitude. Então, a gente precisaria ter mais CRAS, precisaria ter mais... tem um programa de assistência que é pouquíssimo conhecido e que é maravilhoso, que é o fornecimento de alimentação para a pessoa idosa em domicílio. A pessoa idosa que não tem... que tem uma condição de vulnerabilidade por não ter família ou por não ter uma família que dê conta dos cuidados com aquela pessoa, ela pode receber alimentação em domicílio, uma refeição por dia, pela assistência social. Esse é um programa que podia ter uma cobertura muito maior, muito mais agora, em tempos de pandemia, muito melhor do que fornecer uma cesta básica. É uma refeição balanceada, de qualidade, fresca, servida diariamente em domicílio. Então, eu quero mais dinheiro para assistência social, eu quero mais dinheiro para subprefeituras, eu quero mais dinheiro para o programa Operação Trabalho, para a estrutura dos conselhos tutelares, para a Guarda Civil Metropolitana aumentar seu efetivo e, em especial, o efetivo do programa Guardiã Maria da Penha, que é espetacular e que tem apenas um pequeno número de viaturas e de equipes especializadas. O relatório da CPI da Violência da Mulher vai fazer menção a isso mais uma vez. A Guarda Civil precisa de reforço no seu efetivo que atua na área ambiental. A Guarda Civil Ambiental precisa ser reforçada em grande medida, mais pessoas, mais viaturas, mais equipamentos. E, como já foi dito aqui, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente precisa de mais recursos. O orçamento previsto para a Secretaria do Verde ano que vem é de 222 milhões. O Tribunal de Contas do município tem um orçamento de 292 milhões, sem exercer nenhuma atividade fim, sem ter tantas responsabilidades de ação na ponta, de entrega de serviços propriamente. Então, para que a Secretaria do Verde chegasse no 1% do orçamento reivindicado pelos movimentos, precisaria mais que triplicar. Somar todas as emendas de todos os vereadores, a gente não conseguiria fazer com que a Secretaria do Verde tivesse 1% do orçamento. Então, essa é uma questão estrutural muito séria. É claro que a Secretaria pode ser desonerada de algumas despesas, como vem acontecendo com a concessão de parques, por exemplo. A Secretaria do Verde para de se ocupar com aquilo, não precisa mais investir, muito menos fazer o custeio, a manutenção diária, se ocupar disso. Mas, ainda assim, ainda é muito pequeno o orçamento da Secretaria do Verde para a sua imensa responsabilidade, mesmo sabendo que muitas outras despesas e gastos, investimentos com o Verde não são só da Secretaria do Verde. O Fundurb é responsável por muitos investimentos que impactam positivamente em termos ambientais, até as subprefeituras. O FMSAI, o Fundo de Saneamento e Infraestrutura, também é uma fonte de recursos muito importante para obras de caráter ambiental, mas ainda assim, a estrutura da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente vem sendo depauperada ao longo dos últimos anos. A Secretaria, falemos os nomes, né, vereador Nataline? A Secretaria do Verde foi forte quando o Eduardo Jorge era o secretário. Passou 8 anos lá, começou na gestão Serra, terminou na gestão Kassab, e foi a última vez que a Secretaria do Verde teve força na estrutura de governo. De lá para cá foi sendo muito enfraquecida, e isso se reflete na disponibilidade de recursos orçamentários.
Agora, então, para ter mais dinheiro para isso tudo, de onde a gente pode tirar? A gente tem duas despesas gigantescas no orçamento da prefeitura, que são a compensação tarifária e a despesa com os contratos de limpeza urbana. Nesses dois casos, a gente precisa ter uma atenção, especialmente no caso da limpeza urbana, de mudança de modelo. Os nossos contratos de limpeza urbana, que já vão fazer 20 anos, o contrato de coleta domiciliar, o nosso conceito sobre gestão de resíduo vem se aprimorando muito nos últimos anos. E o sistema de limpeza urbana de São Paulo não evoluiu nesse mesmo período. Então, a gente tem, comparado com outras cidades, um sistema ultra eficiente. A gente tem uma coleta domiciliar que funciona. Os caminhões passam, em muitos lugares passam diariamente, o lixo não vai para lixão a céu aberto, não vai para aterro controlado, vai para aterro sanitário, ok. Mas é um modelo muito custoso e, assim, ele pode ser eficiente, mas eficaz não tanto. Porque não é possível que a gente continue destinando milhares de toneladas todos os dias para aterros sanitários, não só de materiais recicláveis, como as pessoas costumam sempre dizer, ai, que absurdo, a nossa taxa de reciclagem ainda é muito baixa, mas a gente não considera que o material orgânico também é reciclável e também está indo para aterro sanitário. O material orgânico, ele é compostável, claro, não todo ele, mas enfim, a gente trata o orgânico como se fosse rejeito. Rejeito é aquilo que não tem mais destinação, utilização possível numa cadeia produtiva, não volta como matéria-prima, não volta como novo produto. Esse é o rejeito, é o que a gente deveria chamar mesmo de lixo. O resíduo é aquele que ainda tem uma vida útil pela frente, é aquele que ainda tem, que pode ser processado e reinserido na cadeia produtiva de alguma maneira. E o compostável faz parte disso. A matéria orgânica pode ser compostada e pode ser utilizada como adubo na agricultura periurbana. Pode ser reutilizada de muitas maneiras. O que não pode a gente achar normal que o orgânico vá para o aterro como se fosse rejeito. Então, a gente precisa rever o nosso modelo de coleta, sequer funciona o modelo em duas frações, né? Tem um investimento muito grande nisso, pelo amor de Deus, separe o reciclável do não reciclável, o resto é com a gente. Mas a gente precisa começar a trabalhar em três frações. A Política Nacional de Resíduos Sólidos já trata um pouco disso. A cidade de Florianópolis tem uma lei aprovada que diz, olha, em 20 anos, eu não lembro quantos exatamente, vereador Cláudio Fonseca, mas diz lá, 20 anos, o resíduo orgânico não pode mais ir para aterro sanitário. Então, daqui até lá, tem que ser tomadas providências para que isso não aconteça. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido, numa coleta em três frações, numa coleta com mais separação na origem, menos esse nosso método hoje. Pega o papel, papelão, plástico, vidro, junta tudo e lá na frente separa. Separa numa central mecanizada, que não separa vidro, por exemplo. Acho que esse é um erro grave da gestão Haddad, que implantou as centrais mecanizadas, não ter previsto a separação de vidro nas centrais. Então, as mecanizadas não separam vidro, não dão conta da imensa variedade de materiais plásticos, por exemplo. Aliás, isso é uma outra questão que tem a ver com a necessidade de a gente rever o design mesmo de produtos, de embalagens, de materiais, mas, enfim, no que nos diz respeito diretamente. Esse negócio de junta tudo e lá na frente separa, na catação manual ou na coleta mecanizada, não é o mais eficiente de maneira alguma. A gente precisa separar mais na origem, como a gente já separa. Pilha tem um destino próprio, lâmpada tem um destino específico, eletrônicos tem um destino específico. Isso tem que acontecer com o vidro, por exemplo. O vidro tem que ser coletado à parte. A matéria orgânica tem que ser separada. Os materiais recicláveis também podem ser previamente separados para uma coleta mais especializada. Aquilo que a gente vê em outros países, você fala assim, olha que lindo no Japão, olha na Alemanha como eles fazem, pois a gente tem que parar de simplesmente achar bonito e implantar isso aqui. Nós somos capazes de fazer isso, sem contar os resíduos que ainda não tem nem tratamento nenhum. Os resíduos têxteis, que ainda sobram muito pelas calçadas, do Bom Retiro, do Pari, do Brás. Um resíduo muito específico, como é a bituca de cigarro. O vereador Rinaldi tem um projeto de lei aqui estabelecendo a multa para quem descartar a bituca, para quem jogar a bituca no chão, na rua, na praça, no mato, no córrego. E a bituca também é um lixo, inclusive é um lixo tóxico, que também realmente merece uma atenção especial.
Então, se a gente fizer uma profunda revisão do nosso modelo de limpeza urbana, de coleta de lixo domiciliar, de coleta de lixo de material reciclável, a gente pode ter uma despesa muito menor com os nossos contratos de lixo, de coleta e de varrição, e ainda por cima um resultado muito melhor em termos socioeconômico-ambientais a partir desse novo modelo. Aliás, a coleta que menos dá resultado é a coleta seletiva domiciliar, porque passa o caminhão uma vez por semana nas casas, cada vez mais vazio, coletando cada vez menos material, porque antes de passar o caminhão, ou as pessoas já entregaram seus materiais em algum posto de coleta, o que é ótimo, ou o material foi coletado antes do caminhão passar pelos muitos coletores informais, que passam lá com a sua Kombi, com o seu Chevette, caindo aos pedaços, com uma criança dependurada em cima. Então, o mercado informal de reciclagem, ele é muito pujante. O problema é que ele não é um mercado justo, ele não é um mercado decente, que garante às pessoas as mínimas condições de trabalho. Então, uma revisão do modelo de limpeza urbana pode diminuir a nossa despesa de bilhões por ano com isso, uma melhor eficiência do nosso sistema de transporte coletivo, né, o número de passageiros por quilômetro, um sistema mais eficiente mesmo. Pode ser muito melhor, pode ter menos necessidade de compensação tarifária no volume de bilhões que é feito hoje. E como o vereador Donato já apresentou e defendeu aqui, eu concordo, a gente pode prever a criação de uma nova alíquota de IPTU para os imóveis de alto e altíssimo padrão, como ele já detalhou aqui, eu simplesmente apoio, concordo com a proposta dele. E tem algumas outras fontes de receita extraordinárias que esta casa não pode permitir que não sejam colocadas em prática, como é o caso do PIU, o PIU Leopoldina, por exemplo, o Projeto de Intervenção Urbana, que prevê a captação de recursos do setor imobiliário por meio de leilões de potencial construtivo, e no caso do PIU, uma arrecadação já carimbada, dirigida para obras específicas, intervenções específicas daquele território da Leopoldina, voltados para atenção a moradores de 2 favelas, a moradores de um Singapura muito deteriorado, além de outras melhorias na região. Então, a gente aqui desesperado, querendo mais dinheiro para isso, mais dinheiro para aquilo, mais dinheiro para habitação, mais dinheiro para acessibilidade, mais dinheiro para calçadas, para obras de drenagem e assim por diante. E tem essa possibilidade de captar recursos via PIU, via operações urbanas, e não pode simplesmente abrir mão disso. Para concluir, tem alguns outros desafios na peça orçamentária, desafios permanentes, né, todos os anos. Um, que é muito demandado também pela sociedade em termos de controle social, da promoção da desigualdade, é uma preocupação permanente, sim, que é a regionalização do gasto orçamentário. Isso é mais difícil do que parece. Para ser totalmente viável, é indispensável que ela seja feita na execução orçamentária, porque, bom, depois que você gastou o dinheiro, definitivamente você sabe onde foi gasto. Se foi numa obra da escola em Pirituba ou se foi no CEL Cidade Ademar. Então, definitivamente, a regionalização do gasto precisa estar presente na etapa da execução orçamentária. Na etapa da previsão do gasto, não é tão simples assim. Mas tem uma dificuldade mesmo na etapa da execução, que acontece muito nas discussões sobre o gasto com a cultura, por exemplo. O Teatro Municipal é um órgão, né, a Fundação Teatro Municipal, não é um gasto da Secretaria de Cultura, mas é da Função Cultura, e normalmente se olha para o Teatro Municipal e se diz, isso é gasto no centro, isso é um gasto elitista, isso é um gasto na região central da cidade, vereadora Dilson Amadeu. Mas se você tem uma boa parte dos gastos do Teatro Municipal, por exemplo, com o corpo de baile permanente, com a orquestra, com professores das escolas artísticas, esses profissionais, eles não são do centro, eles não vivem no Teatro Municipal. Você tem músicos da orquestra que vêm de Heliópolis, que vêm da Brasilândia. Você tem bailarinos do corpo de baile que vêm de Perus ou vêm do Grajaú. Então, não é tão simples regionalizar determinados gastos. Dizer que onde ele foi gasto é para onde o dinheiro foi. Ou se você tem um grupo contemplado no fomento, de onde são os artistas desse grupo? Ou a sede do grupo é nos jardins, mas as apresentações dos espetáculos
são em Pirituba. Então, esse gasto foi onde? Então, é um desafio regionalizar, dizer como e onde foi gasto o dinheiro público, mas a gente deve perseguir isso sempre, não é se dar por satisfeito e dizer, não, é difícil, mas procurar aperfeiçoar isso. E aí tem um outro ponto muito prático que todos nós, bom, não sei se todos, mas eu tenho certeza que muitos de nós, vereadoras e vereadores, sofremos, que é com a execução das emendas. O processo interno em cada secretaria pode ser muito diferente, por mais que já tenha havido alguma tentativa de padronização recentemente, mas os processos internos são muito difíceis. A exigência de documentos das entidades, que muitas vezes serão aquelas que serão contratadas com recurso de emenda, também são muito complicados. É muito comum, a gente está vivendo muito isso com emendas na cultura, por exemplo. Existe uma lista de documentos a serem apresentados dentro dos termos do MIROSC, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. As entidades já podem ter alguma dificuldade de providenciar alguns documentos, porque, enfim, são entidades da área de cultura, não tem toda essa familiaridade com esse tipo de documentação, mas ok, tem que perseguir isso. Mas e quando elas apresentam os documentos, demora muito tempo, parece o processo de aprovação em subprefeitura. Você vai lá, entrega o projeto e espera semanas até que venha uma resposta dizendo, olha, a página 10 está errada. As entidades entregam os documentos, esperam muito tempo até que se faça uma avaliação e aí vem uma resposta, olha, falta isso, isso, isso e aquilo. Quando vem essa resposta, faltam 24 horas para concluir o processo. Então, a gente tem convivido com o desespero de entidades diversas. Eu falo da cultura porque a maioria dos casos que eu estou acompanhando mais recentemente, boa parte dos casos das nossas emendas, mas acontece muito em outras secretarias também. E muitas vezes uma entidade que já tem um contrato com educação, já tem um contrato com assistência social, ela foi contemplada como emenda em direitos humanos. O que ela já apresentou de documentos para a prefeitura antes não é brincadeira. E ela tem que apresentar tudo de novo. Está na educação, tem que apresentar na assistência, tem que apresentar em direitos humanos. Então, seria importante estabelecer, e não só para o caso da execução das emendas parlamentares, não, mas estabelecer algum tipo de central de análise de documentos, algum tipo de via rápida, que não suprimisse nenhuma exigência das entidades, mas que centralizasse essa apresentação de documentação, essa certificação de que a entidade é idônea, tem experiência na área, não está devendo nada em nenhum lugar, ou está devendo, mas já está encaminhada a discussão sobre a dívida, porque a gente faz todo esse esforço aqui, político, de debate, de análise, de reflexão sobre a destinação de emendas parlamentares, e depois é um sofrimento para esse dinheiro finalmente ser aplicado mesmo não, né? Principalmente querendo fazer tudo certo, sem querer driblar nenhuma regra, sem querer tomar nenhum atalho. Mas o caminho é muito acidentado. Então, claro que isso às vezes reflete uma falta de pessoal na estrutura interna das secretarias, na burocracia interna, faltam AGPPs, faltam trabalhadores no jurídico, na assessoria de um ou de outro setor. Então, às vezes é isso que acontece, mas isso também precisa ser olhado, lógico, tem que ter um reforço em alguns setores, alguns departamentos das várias secretarias, sem dúvida, mas, além disso, a gente tem que rever mesmo esses caminhos tortuosos da burocracia, que às vezes afetam aquele núcleo de produção cultural do Jaçanã, que fez jus a uma emenda parlamentar, que faz um bom trabalho, mas que depois sofre, né, nos labirintos aí, tentando comprovar que está apto a receber aquele recurso. Acho que era isso mesmo que eu ia dizer, então, resumo, né? 3 grandes linhas. Sim, todos queremos mais dinheiro para muitas coisas. A gente precisa analisar onde que se pode gastar menos, para que se faça esse remanejamento de recursos dentro do que já é disponível hoje. E claro que a gente precisa também pensar sempre de que maneira podemos aumentar nossas receitas com combate à sonegação, com desburocratização, que come recursos, né, de maneira totalmente improdutiva no meio do caminho, com ajustes na tributação, com esses mecanismos de receitas extraordinárias, como é o caso dos projetos de inversão urbana, e além disso tudo, né,
fortalecer, simplificar, modernizar os caminhos internos para que o gasto público seja feito com transparência, com eficiência, com efetividade. Obrigada, presidente.